meus amigos, com alegria que se renova, estamos recebendo o nosso companheiro Roberto Rito, que já esteve aqui, está vindo pela segunda vez, então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Obrigado, Bordão. Boa noite, amigos. Queria começar agradecendo a Casa de Eurípides, na figura do Bordalo, pelo convite, a oportunidade de estar aqui de volta com vocês. Eu senti saudades, não vou cobrar a recíproca, mas eu senti saudades de vocês. E hoje a gente vai buscar desenvolver um tema que foi sugestão do Bordalo, porque eu citei esse tema da última vez, que é a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, que vem falar sobre esse conhecimento de nós mesmos, não é? Vocês acham que a gente está vivendo uns tempos assim de tranquilidade, de bonança? Vocês acham que a gente está vivendo uns tempos mais tumultuados? Como é que vocês sentem que está esse momento que a gente está vivendo? Está bravo? Tem alguém assim muito otimista, muito esperançoso, que acha que a gente está vivendo um tempo assim maravilhoso, tudo são flores? Não tiveram nem coragem de levantar o dedo, né? Dá até medo de dizer, né? Então, mas talvez a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio entre um pensamento que talvez às vezes faça a gente resvalar numa postura mais pessimista, né? Que tem me preocupado. Eu tenho ouvido muito dentro do movimento espírita, né? Pessoas que estão dentro das suas casas espíritas, trabalhando, né? E às vezes em várias frentes de trabalho. E eu tenho ouvido muito, assim, em casas boas, em casas sérias, não é em casa fraca não, porque tem umas coisas assim, né, que diz que tem casa fraca, casa forte, né? Mas eu só frequento casa forte. Que é para ver se pega um santo forte. E eu tenho ouvido, assim, pessoal de casa forte se questionar em relação à missão do Brasil. Vocês conhecem aquela história da missão espiritual do Brasil? Está num livro do Chico Xavier. O título do livro já dá a cola, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Humberto de Campos vai dizer ali, através da mediunidade do Chico Xavier, que o Brasil teria, né, essa destinação de ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Quando eu iniciei no Espiritismo, na década de 80, eu ouvia as pessoas dentro do movimento espírita, assim, se ufanarem, né, baterem no peito para dizer que o Brasil tinha essa destinação. Não estou vendo isso mais, não. Eu estou vendo as pessoas se perguntar, mas será? Mas será que vai mesmo? E pergunta assim, Roberto, fala a verdade, você acha que isso vai acontecer? Eu não sei, do jeito que as coisas estão, vai ter que cair muito, entrar muito governo, sair muito governo. Eu acho que a espiritualidade vai ter que fazer uma intervenção, assim, quase que mágica para isso acontecer. Eu estou percebendo que aqui, por vocês aqui, frequentadores da Casa de Eurípides, eu estou percebendo que não, que vocês estão com esse otimismo levantado, né? Tem gente fazendo assim, não está não? Está meio... Mas aqui é uma casa forte, né? Aqui é forte. Pois é porque a gente recebe uma enxurrada, né, de notícias, uma enxurrada de boas novas, que eu acho que vai fazendo isso mesmo. Se a gente não ficar esperto, vai amolecendo esse caráter da gente, vai amolecendo a fé da gente, né? Porque, segundo Jesus, se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente conseguiria fazer o transporte de uma montanha, né? Então, quem sabe, de repente, a fé da gente não chegou nem ao tamanhozinho de um grão de mostarda e a gente fica meio balançado, né? Então, talvez a gente consiga encontrar um equilíbrio entre essa postura quase pessimista e o outro extremo também, que é uma postura muito fanista, né? Que a gente vê flores em tudo. Quem já ouviu falar naquele livro Poliana? Não é? A Poliana era assim, era uma personagem que tudo estava muito bom, não é? Podia estar chovendo canivete, que tudo estava maravilhoso. Isso às vezes arrasta a gente para uma postura às vezes ingênua demais, onde a gente talvez nem se previna, a gente não se precavenha das dificuldades do dia a dia. E a gente vai encontrar lá em Jesus, vocês já devem ter ouvido falar nesse cara, ele dizia o seguinte, que nós fôssemos mansos,
como as... Mansos como? Pomba. Essa casa é forte. Vocês já leram isso em algum lugar. Mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Está lá na palavra de Jesus. Então, não é nem a ingenuidade que faz com que a gente diga que está tudo bem, que está tudo cor-de-rosa, ou sei lá, da cor que for da nossa preferência, porque a ingenuidade faz com que a gente não arregace as mangas para trabalhar. Porque está tudo bem. Tem nada para fazer, tem nada para transformar, não é? Está tudo bem, eu não vejo dificuldade em lugar nenhum, tem nada para fazer, e aí as coisas talvez fiquem como estão. O pessimismo já enfraquece, porque aí eu vejo que a coisa está ruim, mas aquilo vai tomando uma proporção tão gigantesca, que aí isso me enfraquece, eu perco as forças para fazer qualquer coisa. Então talvez a gente consiga encontrar um equilíbrio em relação a isso, não é? Uma das coisas, por exemplo, é a gente tomar cuidado com as fontes das nossas informações. Precisa de vez em quando, agora então está fácil, né? Porque a maioria de nós já tem televisão com controle, não é? Precisa nem levantar da poltrona, muda. Não é? Muda. Ouviu a notícia numa determinada rede de televisão? Passa para outra, ouve de novo, passa para uma terceira, passa para uma quarta. Abriu um jornal, leu a notícia naquele jornal, hoje com a internet está fácil isso, né? Você abre um outro jornal, abre um terceiro, que talvez você comece a perceber que a notícia está sendo dada de um jeito diferente. O ponto de vista, o ângulo, a qualidade da informação, você percebe mais parcialidade, menos imparcialidade numa fonte do que na outra. Você percebe que aquela notícia está sendo dada num determinado veículo de comunicação, na televisão, no rádio, no jornal, na internet. Você percebe que todas as partes envolvidas, por exemplo, estão sendo ouvidas em um determinado veículo. Em outras partes, só um lado é sempre o ouvido, só um lado é sempre o criticado. E aí, independentemente da nossa convicção política, por exemplo, a gente está vivendo, já que a gente está falando do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? A gente está vivendo um momento político e econômico difícil do nosso país, independentemente de quem eu votei, independentemente da minha convicção política, porque a gente, enquanto espírita, é cidadão, a gente vota. Vocês votam, não votam? Se não votar, depois tem que ir lá, né, tem que se haver lá com o Tribunal Eleitoral. Então, independentemente disso, a gente precisa buscar o caminho da justiça, né? E a gente precisa ver se a notícia ela vem com imparcialidade ou se ela vem com parcialidade. Ou seja, é assim, se eu gosto do Bordalo, podem me contar qualquer coisa do Bordalo, que eu considere bacana ou não bacana, mas é o Bordalo, está tudo bem. Agora, se eu for inimigo do Bordalo, pode me contar só notícias boas sobre ele, que eu vou sempre ficar dizendo, não, mas olha, cuidado com esse cara, olha direitinho, pensa bem, né? Isso é a parcialidade. É quando eu já olho com uma lente de descrença ou com uma lente de crítica exacerbada para aquela pessoa, para aquela situação que não é bem o meu partido, não é bem a minha opção religiosa, não é bem, não faz muito, não tem muito a ver com os meus gostos, com as minhas escolhas, com o que eu penso, com o que eu sinto. A imparcialidade é eu respeitar o meu sentimento, não gosto daquela pessoa, não acredito nesse partido, minha religião é outra, meus hábitos, meus jeitos de ser não são esses, mas eu fico num ponto de vista de observação. Eu me permito ouvir, eu me permito fazer um movimento que a gente chama em psicologia de empatia. E não tem nada a ver com a simpatia. A simpatia é isso, eu simpatizo ou não com o Bordalo. Assim, a gente vai ou não com a cara um do outro. A empatia é esse movimento, e precisa querer fazer, não se faz automaticamente, é um exercício, é uma aprendizagem, é o movimento de eu me colocar no lugar do outro, para eu ter um ponto de vista diferente do meu e assim eu poder fazer uma análise imparcial, que vai levar em conta todos os dados que eu tenha ali à minha disposição. Aí vocês vão perguntar assim, mas o tema desse caso... Vocês sabem qual é o meu tema de hoje? Não contaram para vocês. Ainda bem. O tema de hoje é... Ainda bem, porque aí vocês não têm como ficar julgando. Assim, está saindo do tema. O tema de hoje é Conhece-te a ti mesmo. Eu citei a pergunta e não falei do que ela falava, né? A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que trata desse tema, Conhece-te a ti mesmo. Isso que a gente conversou até agora, vocês acham que tem alguma coisa a ver com essa história de conhece-te a ti mesmo? Para a gente
pensar nas informações que chegam para a gente pensar, por exemplo, se a destinação do Brasil se cumprirá ou não, se nós seremos um país, coração do mundo. O que significa isso? Ser o coração do mundo. A gente brinca, né, quando a gente encontra uma pessoa que é uma pessoa calorosa, que é uma pessoa que abre os braços, uma pessoa que recebe, a gente diz, nossa, tem um coração enorme, parece coração de mãe, que cabe sempre mais um. Não é? Então, Brasil, coração do mundo, a gente não poderia pensar numa pátria que acolhe a todos, indistintamente, que não pergunta o credo religioso, que não pergunta o partido político, que não pergunta a orientação sexual, que não olha a cor da pele, que não checa a condição social e a conta bancária, por exemplo? Isso depende de quem? Só dos governantes? Do governo federal, estadual, municipal? Também. Eles têm a obrigação de criar as condições institucionais, legais, jurídicas, legais, não é? Para que a gente possa ter isso, a casa arrumada. Mas a nossa casa, ela é nossa casa por causa das paredes, das portas, das janelas, da cor da cortina, do tapete, dos móveis, ou ela é a nossa casa, é a casa do Roberto, não é a casa da Angelina, porque quem mora lá é o Roberto, não é a Angelina, e a casa da Angelina é a casa da Angelina, porque quem mora lá é a Angelina e não é o Roberto. O que faz o monge? A vestimenta, ou o que o monge tem nos seus valores, na sua conduta de vida? Então, quando a gente diz, a gente fica assim meio receoso, meio descrente, de que o Brasil venha a ser o coração do mundo, talvez a gente não esteja se apercebendo de que a gente está com a autoestima baixa. Porque eu não estou acreditando nesse meu potencial de acolhimento mais amplo e restrito possível. Talvez eu não esteja acreditando na minha capacidade de amar incondicionalmente. Talvez seja um ponto para a gente começar a se perguntar. Conhecer os nossos potenciais e a nossa força de vontade para mobilizar esses potenciais, que estão em germe, são sementes, precisam ser regadas, precisam ser cuidadas, preciso limpar o jardim, preciso coroar ali a planta, né, assim que a gente faz ali, quando a gente está cuidando do nosso jardim, da nossa agricultura, tem que limpar as ervas que estão ali em volta, tirar o capinzinho, né, tirar a tiririca ali em volta, a gente tem que podar a árvore, a gente tem que tirar os galhos secos, as folhas secas, não é isso que a gente faz? Então a gente também precisa cuidar desse nosso interior, preciso cuidar do material subjetivo que cada um de nós tem ali em germe, em semente. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. O que seria isso, ser a pátria do Evangelho? Ser um lugar, por exemplo, um país onde todos sejam espíritas, a gente vai ter a preocupação de converter todos ao espiritismo, a gente vai passar agora a cobrar nos documentos das pessoas que vêm aqui para o Brasil, que resolvam migrar dos seus países para morar no Brasil, a gente vai pedir, junto com os documentos oficiais, também a carteirinha de espírita. Olha, para vir morar aqui no Brasil precisa ser espírita, porque aqui é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Aí a gente diz no movimento espírita que o espiritismo, os espíritos dizem isso para a gente, que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, nada mais justo que aqui no Brasil todos sejam espíritas. É isso. O que a gente faz com os nossos irmãos que têm outras convicções religiosas? A gente está vendo aqui essa migração toda, não é? A gente está vendo esse êxodo todo da África, da Ásia lá para a Europa, e a gente está vendo muito essa conversa assim, vem muçulmano para cá, não são cristãos, o que vão fazer, que ideologia vão trazer, são terroristas. Mas nós, como reencarnacionistas, todo mundo aqui é reencarnacionista? Todo mundo acredita que já viveu muitas encarnações, que vai continuar vivendo
E eu já botei na minha conta que eu vou viver muitas. Porque eu desconfio que eu já fiz muita coisa, ainda estou me sentindo engatinhando, então estou achando que ainda tem muita coisa ainda para fazer. Quem acha que vai viver pouco, tudo bem, isso é uma coisa de foro íntimo, a gente tem que se conhecer, tem que fazer esse exame, né? Conhece a ti mesmo. Mas se acredita, né, que a gente não tem uma vida única, é reencarnacionista. E nesse processo reencarnatório a gente não vai aprendendo coisas, vai desconstruindo coisas, vai checando as coisas em mais profundidade, e aí a gente se pega nessa vida mesmo. Quantas vezes a gente se pega dizendo assim, já fui tão cabeça dura, já acreditei em umas determinadas coisas, que hoje eu noto que já briguei com meu marido, já briguei com a minha mulher, briguei com o filho, briguei com o vizinho, briguei com o papagaio, periquito, eu era meio intransigente, sabe? Se não fosse do meu jeitinho, eu sempre fui democrático, eu aceito os outros como eles são, mas, caramba, as pessoas parecem que têm dificuldade de ver as coisas assim, por um prisma mais aberto, não é? Parece que só eu vejo as coisas com tanta clareza. Quantas vezes, alguns de nós, pelo menos, já não fizemos essa autoavaliação nesse processo de conhece-te a ti mesmo, e a gente deu conta de que a gente precisava mudar. Aí a gente diz assim, hoje eu não estou esquentando muito mais não, sabe? Se a minha mulher esquece um negócio ali, se meu marido não fecha um negócio dali, se meu filho entra com um sapato assim, se a blusa fica não sei aonde... Sabe que eu estou mais leve, que eu estou mais feliz? Se numa encarnação a gente é capaz de reavaliar a nossa postura e a nossa conduta, o que dirá nessa feira das reencarnações, em que a gente vai tendo oportunidade de mudar de posição, né? Hoje sou marido, amanhã venho mulher do meu marido, hoje sou filho, amanhã venho pai do meu filho, filho do meu pai. Hoje estou na condição de polaridade masculina, amanhã estou na condição de polaridade feminina. Isso tudo deve ter um objetivo. A gente desconfia que o objetivo seja uma aprendizagem ampla. Então, como é que a gente vai exigir carteirinha de gueto, de panelinha, para os nossos irmãos? Se a gente quer reivindicar para a gente a liberdade do pensamento, a liberdade de sentimento, o livre arbítrio, a liberdade de escolha, que é algo sagrado, que é inerente a todo ser. Assim que a gente é criado por Deus, no ato da criação a gente já recebe essa faculdade do livre-arbítrio. É sagrado isso. Por isso eu não posso escolher a profissão do filho. Não posso. Eu sei que aqui na casa de Eurípides isso não acontece. Mas aí fora, por força da minha profissão como psicólogo, olha, é suado. Com pais e mães espíritas. Ajudar o pai e a mãe espírita a entender que escolha profissional é feita lá no plano espiritual antes de reencarnar, olha, aí fala assim, não, eu sei, Roberto, mas não será que ele está equivocado? Vai ver, ele está querendo essa profissão, mas ele não está lembrando bem do que ele planejou. E você está? Ele fez a programação dele, não está lembrando. Você está porque é pai? Porque é mãe? Não, mas sabe o que é? Eu vou te confessar uma coisa, que eu também queria ter seguido essa profissão, entendeu? Mas minha mãe não deixou, meu pai não deixou, não era a tradição da minha família, e eu sofri muito, sabe? Porque meus pais não deixaram eu seguir essa profissão, mas eu agora estou convencido que foi a melhor coisa para mim, então eu quero passar isso para o meu filho. Então tá. Quantos anos você ficou sofrendo? Uns 10, 20, 30. Então tá, você vai querer que seu filho também fique uns 10, 20, 30 anos. Quando tiver velho, que não encontrar opção mais para mudança, aí ele vai talvez ter o mesmo discurso que você, né? Olha, eu sofri 10, 20, 30 anos, sabe, inadequado com essa profissão, ganhando dinheiro. Porque, claro, né, também ninguém quer obrigar o filho a fazer nada que não ganhe dinheiro. A maioria é pensando numa profissão que dê dinheiro. Aí a desculpa, o pretexto honesto que a gente dá para a gente mesmo é que eu tenho que ajudar o meu filho a encontrar uma profissão que lhe dê subsistência, que ele possa sobreviver, tem que pagar conta disso, daquilo outro, né? Mas quem disse que a profissão tal também não deixa a pessoa pagar as contas? Não, paga as contas, mas não sobra dinheiro para ter o carro do ano, não sobra dinheiro para ter a casa de praia, não sobra dinheiro para ter a casa de montanha, não sobra dinheiro... Tá, entendi. É isso que você quer para o seu filho, que ele tenha um carro do ano, troque todo ano, troque de 6 em 6 meses, tem a casa de praia, a casa de campo, e por aí vai. Só faltou perguntar se essa é a missão do seu filho. Talvez o seu filho e a sua filha não tenham a mesma ambição que você. E por incrível que pareça, talvez consigam ser felizes. Mas essa conversa de felicidade, aí dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir.
Porque espírita que não acredita nessa conversa de felicidade, a gente está aqui para quê? Para quê? Se não é para ser feliz, a gente está aqui para quê? A pergunta é para quê? Qual é a finalidade? As grandes perguntas da filosofia, e o Espiritismo é uma filosofia, ou é a filosofia, são: de onde vim, para onde vou, quem sou, o que estou fazendo, para que estou fazendo. E como assim essa história de conversar sobre felicidade é conversa para boi dormir, é conto de fada para criança? Todos nós buscamos a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Mais conscientes ou menos conscientes disso. E aí, quem vai falar para a gente, quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa coisa, essa relação entre felicidade, essa relação entre destinação espiritual do nosso país, essa relação com esse tal de conhece a ti mesmo, é justamente um cara bacana, que na sua época foi extremamente mal compreendido, mas hoje é considerado no meio da filosofia, no meio acadêmico, como um dos grandes caras, que é o famoso Agostinho. E olha que lição Agostinho vem dar para a gente. O cara se apresenta a Kardec com o nome da roupagem encarnatória dele dentro da Igreja Católica. Como tantos outros, né? A gente tem São Luís, por exemplo. Por que esses espíritos se apresentaram dando o nome de uma roupagem, de uma religião, diferente da nova religião, da nova doutrina que Kardec estava codificando? Talvez aí já tenha um ensinamento, né? Mostrar para a gente essa proposta de acolhimento. Mostrar para a gente que talvez a gente precise, para construir na Terra a era do espírito, começar a ir abandonando essa necessidade de rótulos, de carimbos, de enquadramentos, de colocar as pessoas e nos colocarmos em caixinhas, né? Aqui é o meu quadrado. Todo mundo que tem o nariz desse jeito vem aqui para esse quadrado. Quem tem o nariz do outro jeito fica ali naquele quadrado. Como é que é a sua orelha? Então a sua orelha é assim, nesse quadrado aqui. Quem tiver a orelha igual a dele fica nesse quadrado. Como é que é a sua boca? A cor do seu cabelo? E por aí vai. Cor da sua pele, sua religião, seu partido político. Como é que... E a gente vai se colocando em quadradinhos, em caixinhas, e não se comunica, né? Não se mistura. E a gente vai ficando ilhado. Aí ilhado assim, até eu vou concordar. Tá difícil de ser o coração do mundo. Porque ilhado a gente não acolhe ninguém, nem é acolhido. Tá difícil de ser realmente a pátria do Evangelho. Porque Jesus acolheu a todos, se misturou com todos. Não era assim? E se misturou principalmente por opção, com os desvalidos, com os rejeitados, com os excluídos já daquela época. Essa história de inclusão, de exclusão, isso existe de sempre. Vão mudando os nomes, né? Os teóricos vão desenvolvendo um pensamento daqui, um pensamento dali, os nomes vão mudando. Mas essa rejeição ao outro, essa discriminação sempre existiu. O ser humano se achando no direito de escravizar o outro emocionalmente, moralmente, religiosamente, política e economicamente, sempre existiu. Sempre existiu. Povos de mesma etnia, de etnia próxima, se escravizando mutuamente, de etnias diferentes, de etnias distantes. E a gente arruma sempre uma justificativa. A gente sempre arruma uma justificativa para escravizar o outro, aos nossos desejos, às nossas convicções. Agora, o interessante é que o discurso muda quando a gente se sente aprisionado e escravizado pelo outro. Aí eu sou capaz de elencar todos os códigos de direitos humanos, direitos à vida, de democracia. Eu conheço todos na ponta da língua. Mas eu tenho ainda essa dificuldade de reconhecer no outro os mesmos direitos que eu reconheço para mim. E aí vamos ouvir um pouquinho aqui o que Agostinho fala para a gente em relação a isso. Essa questão 919, ela se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, ela está na terceira parte, que é a parte que vai falar aqui para a gente no capítulo 12, que é o capítulo sobre a perfeição moral. A terceira parte fala sobre as leis morais, e esse capítulo 12 ele vai falar sobre justamente a perfeição moral. Eu queria ler antes aqui para a gente a questão anterior, a 918,
que é o que vai dar ensejo a Kardec fazer a pergunta 919, e aí Agostinho se apresenta ajudando a gente a entender, não é, essa ideia da perfeição moral. O que seria isso, né? Então Kardec vai perguntar assim, no item características do homem de bem, Kardec inicia com a pergunta 918 assim: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Por que sinais se deve reconhecer num homem, as mulheres estão incluídas aqui, homem no sentido de humanidade, vocês não fiquem tristes não. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Vocês sabem que a gente teve aí no início do século passado, na Segunda Guerra Mundial, o crescimento da ideia da eugenia, não é? Que é de uma superioridade racial que produziu nazismo, fascismo, esses ismos todos, não é? Porque a gente achava que podia buscar no exterior ou nas convicções político-partidárias, econômicas, religiosas, esses sinais de superioridade. Então, Kardec e a espiritualidade, já se antecipando a isso, porque Deus tem a onisciência, né? Já se antecipando a possibilidade da gente cometer os equívocos que a gente veio a cometer após, porque tudo isso que aconteceu com a gente aconteceu no início do século XX, portanto, após a codificação do Espiritismo, né? Nós já tínhamos essa fonte aqui, já havíamos bebido nessa fonte e não prestamos atenção. Então, essa pergunta é extremamente atual, porque o movimento do neonazismo continua por aí forte. Não é à toa que a Alemanha está abrindo as suas portas para os refugiados. Não é só por uma questão de humanidade atual. A própria Alemanha diz isso, né? É uma mão de obra e é uma tentativa de remodelar a sua imagem perante o mundo. A Angela Merkel está sempre dizendo isso. A Alemanha precisa resgatar essa ideia de um país acolhedor. Porque a pecha está lá, é muito forte. É difícil depois a gente tirar isso, né? Assim como a gente ainda tem um compromisso de mudar a visão do Brasil como o último país, não é, a abolir a escravatura. A gente precisa se perguntar se a gente ainda não traz no rancho, um ranço ainda, desses preconceitos, não é? Dessa dificuldade de integração étnica. Precisamos nos perguntar. Se a gente não botar o dedo nas nossas feridas, elas não são curadas. Tem que botar o remédio que arde. Senão não cura. A gente bota para debaixo do tapete e a gente acredita que a gente não é e a gente ainda é. Olha a resposta que os espíritos vão dar. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Aí Kardec vai fazer um comentário aqui. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor, caridade, na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Não é a máxima do Cristo? Que a gente faça para o outro somente aquilo que a gente realmente, lá do fundo da nossa alma, deseja que o outro faça para a gente? Não foi isso que o Cristo nos pediu? Que a gente se colocasse no lugar do outro e perguntasse, bom, como é que eu gostaria que eu reagisse com ele se eu fosse ele? Então está aqui, 19 séculos depois do advento do Cristo, a espiritualidade dando a mesma resposta. E é aí que Kardec, então, diante dessa resposta, ele vai perguntar, vai fazer ele vai dizer o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Porque aí Kardec reconhece, tá bom, mas é difícil a gente vencer esse arrastamento do mal, essa influência, o mal que está em nós mesmos, né? Ainda, esse ranço do homem velho, como vai dizer Paulo de Tarso para a gente, o homem novo que eu quero ser, esse eu ainda não consigo. O homem velho que eu não quero mais ser, os meus hábitos arcaicos, meus vícios de toda ordem, isso ainda me persegue, se mantém em mim. Então Kardec vai perguntar, como é que faz
Como é que faz para resistir na prática a esse arrastamento do mal que a gente cultiva dentro da gente mesmo? E aí olha a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, no desdobramento da questão 919, na questão 919A, pergunta assim, começa dizendo, afirmando, tá bom, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, a gente já conhece essa máxima, a gente já ouviu isso, conhece a ti mesmo, é bonito, a gente conhece, a gente reconhece a sabedoria, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Agora vocês vejam, Kardec, o codificador do Espiritismo, às vezes a gente ouve no meio espírita as pessoas dizem, não, Kardec foi só o codificador do Espiritismo. Só isso. A espiritualidade superior estava do lado de lá. Ah, é? E para fazer o que ele fez, não precisava ser um espírito de elevação equivalente? Alguém tem que estar do lado de cá, né? O cara aceitou vir para o lado de cá para fazer o trabalho braçal. E aí, com toda a sua humildade, porque a humildade é já uma aquisição dos espíritos superiores, ele vai e assume aqui para a espiritualidade. Mas o difícil é isso mesmo. Porque a gente, às vezes, ouve uma coisa dessa e a gente fala assim, é fácil. Só isso? Só conhecer a si mesmo? Facinho. Aí a gente lê e fala assim, que resposta boba. Porque a resposta está lá no final do Livro dos Espíritos, né? Aí a gente vem lendo querendo encontrar verdade, porque é isso que a gente, né? A gente quer encontrar verdades prontas, receitas prontas. Aí chega no finalzinho do livro, o cara pergunta, mas como é que faz na prática? Aí ele fala assim, conhece-te a ti mesmo. Aí você fala assim, é só isso. Li o livro todo, livro grosso, cansativo. Quantas vezes dei a cabeçada aqui para poder fazer a leitura do livro chato, na verdade chato. Mas falaram que eu tenho que ler, que todo espírita tem que ler o livro dos espíritos. Estou lendo o livro dos espíritos, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Aí chega no final, o cara me diz isso. Que respostinha, né? Aí, os espíritos não acharam a pergunta de Kardec boba, não. Sabe por quê? Porque a resposta que eles vão dar a esta pergunta é uma das maiores que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Aí é que vai cansar mesmo de ler. E eu vou ler para vocês. Não, eu vou ler porque eu vou correr o risco de tentar fazer uma interpretação de Santo Agostinho. Eu não, então eu vou ler. Eu vou ler, porque se vocês tiverem queixa, vocês vão se queixar com Santo Agostinho. O jeito que vocês vão dar... Olha, minha casa chama-se Casa de Agostinho, o centro espírita que eu frequento. É Centro Espírita Jacarepaguá, Casa de Agostinho. De repente vocês dão um pulinho lá, encontram com ele por lá, vão bater um papo com ele. Não vão perguntar para mim, não. Vocês vão se ver com ele. Olha a resposta que ele vai dar a Kardec. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Tem que ter muito estofo moral para dizer isso, né? Me imita. Faz o que eu fazia. Mas generoso como ele é, ele ainda vai dizer para a gente, vai explicar para a gente, vai dar a receita do bolo, tintim por tintim. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Isso a gente já está fazendo, né? Todo dia à noite, a gente toma um banhinho, janta. Por que vocês estão rindo? Bota o pijama, bota a camisola, aí senta na beiradinha da cama, olha para dentro de si mesmo. O que eu fiz de errado? Magoei alguém? Tratei bem minha mulher? Tratei bem meu marido? Meus filhos têm alguma coisa para se queixar de mim? Meu pai tem alguma queixa de mim? Minha mãe, meu patrão... Isso a gente já está fazendo, não está? Tá, não? Desculpa. Vamos continuar aqui. Vamos pular essa parte, então. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então não tem outro jeito. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que olhar para dentro. Dá medo? Dá medo.
Dá medo porque a gente talvez intua que não vai ver boa coisa. Talvez é por isso a gente fuja disso. Mas não tem outro jeito. Porque se eu não enfrentar esse medo, eu vou ficar me enganando. E vou repetir os meus equívocos. Não tem aquele ditado popular? Errar é humano, mas errar 2 vezes o mesmo erro, erra um segundo erro, erra um erro diferente. Mas ficar repetindo o mesmo erro, então talvez valha a pena vencer o medo, fazer uma forcinha e dar uma olhadinha. E se perguntar, tem alguém que tem alguma queixa de mim? Eu fiz voluntária ou involuntariamente, me apercebendo ou não. Eu magoei, eu ofendi, eu feri, porque às vezes a intenção é boa, a pessoa não está bem. Aí eu falo, você está tão bonita hoje? Ela fala, hipócrita. Às vezes tem isso, você chama de bonita e ela pensa que é falsidade. Mas talvez a pessoa tenha recebido realmente. Eu trabalhei com uma técnica de enfermagem, eu uso uma técnica que eu vou confessar aqui para vocês, né? A gente conhece muita gente, e eu sou bom fisionomista, mas nome eu tenho uma dificuldade de gravar. Quando eu dou aula, eu já aviso logo. Ó, no final do ano eu já sei o nome da turma inteira, porque demora um pouquinho para memorizar nome. E aí, quando eu me vejo nesse aperto, aí eu chamo de querida, de querido, né? Ô, meu querido! Quando eu encontrar com vocês na rua que fizer isso, vocês já estão sabendo. Ih, Roberto esqueceu o meu nome. Ô, meu querido, ô, minha querida, mas é sincero, eu tô achando você querido, tô achando você querida. Mas como é que eu vou falar com você? E tem pessoas que ficam ressentidas. Se você perguntar o nome, desculpa, não estou lembrando o seu nome. Aí a pessoa fica ferida, magoada. Como ele não lembrou o meu nome? Eu lembrei o nome dele. Aí, para evitar isso, eu trato todo mundo de querido e de querida. Então, entrei no refeitório, estava começando a trabalhar nessa clínica, e aí não lembrava o nome da técnica de enfermagem, e aí me dirigia a ela assim, nesses termos. Ô, minha querida. Aí, quando ela conversamos, aí quando ela saiu, um outro técnico falou assim para mim, você não chama ela assim de querida não, que ela tem horror a isso. Eu falei, minha, odeia. Ela disse que isso é falsidade, é hipocrisia. Eu falei, eu estou lascado, né? E aí perguntei a ele, qual é o nome dela? E era um nome diferente. Ele falou o nome dela, ó, memorizei, que não esqueci nunca mais na minha vida. Aí um dia ela foi contar para mim essa história. Por que ela não gostava de ser chamada de querida? Porque ela tinha uma amiga e ela só se tratava assim, né? Querida, querida, querida. E um dia ela se sentiu traída pela amiga. E ela entendeu que a amiga era hipócrita com ela, né? Porque estava chamando ela de querida, mas estava querendo apunhalá-la pelas costas. Na percepção dela, ela foi traída. Não sei se ela tinha razão, se ela deixava de ter razão. Então ficou tão forte para ela esse sentimento, ela associou esse sentimento lá de traição a essa expressão de querida. Então chamar ela de querida era o mesmo que deixar ela arrepiada. Eu parei, né? Chamar ela de querida. Mas não perdi o vício. Então vocês já vão me perdoando. Se alguém tem trauma com a palavra querida, vocês vão me perdoando. Não me avisa, que aí eu não chamo de querida, mas vou ter que perguntar o nome. Você desculpa, querida, mas eu esqueci o seu nome. Então vamos lá. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistirá. Vocês vejam que Agostinho é cíclico, né? Ele fica repetindo a mesma coisa. Você pergunta lá para você mesmo se você fez alguma coisa de errado. Pede aos céus para te iluminar. Olha, pede a Deus que Deus vai te assessorar para perguntar, para você perguntar a você mesmo o que você fez. Ele fica repetindo isso, que é para ver se a gente se convence que não tem outro jeito. Mas ele diz uma coisa belíssima, que ele diz assim, crede, olha aqui, eu tô aqui atestando para você, Deus vai assessorá-lo. E olha por que ele vai dizer isso aqui para a gente. Porque ele sabe que a nossa fé é pequenininha. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis, se fosse feita por outrem, se praticastes alguma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda isto. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, se eu tivesse que desencarnar nesse momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Dá uma meda, né? Dá uma meda. Mas vamos pensar juntos, porque pensando juntos, de repente, dá menos meda. A gente não faz essas perguntas. Deixa quieto.
estou cansado, vou dormir direto. Sumiu a dificuldade? Sumiu a dificuldade? Porque Agostinho vai dizer aqui que ao desencarnarmos, se a consciência estiver pesada, e a gente se encontrar com aquela pessoa a quem a gente fez mal, onde nada é oculto, lá no plano espiritual, o negócio vai pegar para o nosso lado. E quando a gente dorme, que os espíritos dizem que esse período do sono é uma espécie de ensaio para a desencarnação. Vocês já leram isso em algum lugar? Toda vez que a gente dorme, que a gente vai... Bom, também depende para onde a gente vai, né? Tem lugares e lugares para a gente ir. Mas suponhando, aqui todo mundo da casa de Eurípides, eu tenho certeza que ronca, pá, pestanejou, já está no nosso lar. Toda noite que a gente vai lá para o nosso lar, já é um ensaiozinho para a gente se acostumando com a nossa nova morada. Nós vamos nos encontrar todos lá em nosso lar, vamos combinar isso. E aí eu chego lá em nosso lar, dou de cara com alguém que eu magoei. Estou lá no plano espiritual. Também vou com a enfermeira, dou de cara com a enfermeira. Oi, querida! Ih! A ver esse cara vai... Vou... Ih! O negócio vai pegar para mim. Agora, se eu tiver feito o meu exame de consciência antes de dormir, antes de começar a roncar, eu já vou dar de cara com a querida, vou pedir desculpa. Ô, querida, queria tanto te pedir desculpa de ter chamado você de querida uma encarnação inteira, mas é meu jeito, você não fica ofendida, querida, comigo. Você tem condições de me perdoar, querida? Já começa assim. Aí pode ser que ela me perdoe, né? Esse cara é compulsivo, fala querida o tempo todo. E aí, tá doente. Já vai me perdoando, já alivia a minha barra. Não é? Porque, na verdade, eu não dependo do perdão do outro. Eu dependo do auto-perdão. Quando eu me perdoo, porque eu entendo que eu sou falível, que eu não sou perfeito, aí eu até me dirijo ao outro, e é nobre me dirigir ao outro, pedindo que o outro me desculpe, me justificando para o outro, dizendo para o outro, olha, se eu tive a intenção, eu agora mudei, eu estou arrependido, eu não faria mais. Se eu não tive a intenção, você me desculpe, eu fui estabanado. Mas eu não estou dependendo do perdão do outro para me libertar e continuar a minha caminhada de crescimento, de autoconhecimento, porque eu já me perdoei. Agora, se eu não me perdoei e o outro diz que não me perdoou, aí eu estou lascado. Eu estou frito. Então, primeiro, antes de eu ir pedir perdão ao outro, eu preciso pedir perdão a mim mesmo. Eu preciso me reconciliar comigo. Porque se o outro tiver dificuldades de me perdoar, e ele tem direito disso, aprontei uma vida inteira. Aí porque tem isso, né? A gente apronta a vida inteira. Aí resolve pedir perdão e o outro tem que aceitar na hora. Não está vendo que eu mudei? Eu agora sou espírita. Eu frequento a casa de Agostinho, faço palestra no Eurípides, no Assanufo. Não está notando isso? Às vezes não está, não é o suficiente. Eu vou precisar provar com os meus atos do dia a dia para o outro que eu mudei. Porque com palavras fica fácil, né? Eu não posso exigir do outro que ele reconheça as virtudes que eu acho que eu já tenho. Eu preciso respeitar o tempo dele. Mas se eu realmente estou fazendo uma transformação, se é real, se é sincero, eu não dependo do perdão do outro para me libertar. Porque essa culpa, esse remorso, que é diferente da assunção da responsabilidade, do reconhecimento da responsabilidade, é isso que vai engendrando essa série de reencarnações que a gente vai chamar de provatórias, né? É isso. É a falta do auto-perdão e da transformação lúcida e consciente. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Olha só. Agostinho não esquece de dizer isso. Então, quando eu me alimento mal conscientemente, quando eu não busco dividir a hora de trabalho com a hora de lazer, quando eu bato no peito para dizer que eu estou dormindo tarde, não estou nem dormindo, que eu tenho 10 empregos, que eu não paro, que eu não tenho tempo para mim, que eu não tenho tempo para me coçar, e eu bato no peito, né, me ufando, eu acho isso uma coisa maravilhosa, e estou prejudicando a minha saúde emocional, mental, a saúde emocional e mental da minha mulher, do meu marido, porque adoece tudo junto comigo, né? Porque eu não tenho tempo para passear, para ir na pracinha, para viajar, para fazer nada, a mulher também não tem, os filhos também não tem, vai adoecendo tudo. E eu estou batendo no peito achando que está uma coisa maravilhosa. Eu vou na casa espírita de domingo a domingo, e a minha mulher me cobra atenção, e meu marido me cobra atenção, e os meus filhos me cobram atenção. Reencarnei numa família que não tem a minha estirpe espiritual, eles não me compreendem, eu sou um incompreendido. Alguém tem que chamar o Roberto no campo,
pertinho e dizer para ele que quem está com dificuldades sou eu. Eu é que não entendi direito. O Cristo, por exemplo, não casou. Porque veio com essa tarefa de se dedicar integralmente, domingo a domingo, à humanidade. Mas eu casei. Eu tenho uma responsabilidade com o meu companheiro, com a minha companheira, com os meus filhos. Eu tenho compromissos materiais, morais, afetivos e espirituais. Se está faltando tempo para eu me dedicar aos meus afetos, eu estou administrando mal o meu tempo. Estou fazendo demais alguma coisa que eu tenho que fazer de menos para ter tempo. E aí, talvez no início comece assim, sobrando tempo, né? A minha família se contenta com as minhas sobras. Daqui a pouco talvez eu perceba que não são as sobras do meu tempo que eu tenho que oferecer para os meus afetos. Eu tenho que oferecer um tempo real, inteiro. Eu tenho que estar inteiro quando eu estiver, independentemente do tempo cronológico. O tempo cronológico talvez seja curto, mas a qualidade, a intensidade da minha permanência, ela pode e deve ser integral, inteira. Chego cansado do trabalho, aí os filhos vêm, eu ligo a televisão, abro o jornal, faço de tudo, mas não dou nenhuma atenção para os meus filhos. A mulher vem, quer conversar comigo, faço de tudo, não tenho tempo para dar atenção à minha mulher. As queixas, ela quer conversar, né, sobre as questões econômicas, o supermercado está mais pesado, está difícil isso, a empregada que não veio. O marido quer desabafar, quer contar alguma coisa do trabalho. Eu não tenho tempo, tenho que sair correndo, porque tenho pilates, tem isso, tem aquilo outro. Os filhos não têm tempo para ouvir os pais. Falta tempo para tudo. Aí chega na casa espírita também, todo mundo está corrido, todo mundo está com pressa, porque todo mundo tem que fazer a caridade, e ninguém tem tempo de conversar com ninguém, porque não dá tempo de eu conversar com você agora, porque eu tenho que subir o morro, eu tenho que descer o morro, eu tenho que ir no asilo, eu tenho que ir no orfanato, eu tenho que participar da campanha do quilo, eu tenho que dar sopa, eu tenho que fazer. Aí o irmão da casa espírita está sofrendo, está com problema, quer desabafar. Ih, ele é chato, e ele tem uma fé fraca, e todo dia vem o Roberto falar disso, sempre a mesma coisa, mas o Roberto está com necessidade. Enquanto ele tiver necessidade, tem que esvaziar, tem que encontrar ouvidos. Porque talvez um dia eu precise desses ouvidos que eu estou recusando. A depressão está aí, ó, graçando na humanidade inteira. Não sei se vocês acompanharam pelos noticiários, o mês de setembro está sendo mundialmente reconhecido como Setembro Amarelo, vocês viram isso? Dedicando-se mundialmente ao suicídio. A gente não fala sobre isso, são alarmantes os índices mundiais e brasileiros, a gente está no mundo, de suicídio. As pessoas se matam porque estão sós. Nós estamos vivendo cada vez mais em grandes centros urbanos, estamos cada vez mais sozinhos. E a depressão é um caminho para o suicídio. Que eu me vejo no buraco de mim mesmo, sozinho, solitário, vou procurar um outro canto. Se eu sou materialista, vou procurar exterminar esse sofrimento enorme. Acaba tudo, né? Acaba tudo. Com o fim da vida, acaba tudo. Se eu sou espiritualista, de repente eu vou lá para o nosso lar, lá alguém conversa comigo, né? Tem gente que está dizendo assim, está melhor umbral do que aqui. Já está considerando até um umbral melhor do que aqui. Porque o sentimento de solidão é isso. Você quer tanto encontrar alguém para falar com você, que eu estou até pagando para um espírito trevoso lá de um umbral bater um papo comigo. E de repente lá eu encontro, né? Aquela coisa lá, porque o sofrimento, a dor, ela ombreia a gente. Na hora que o bicho pega mesmo, aí você entende a dor do outro, que era frescura. Frescura. Eu ouvi outro dia dentro de uma casa espírita que esse negócio de suicídio é frescura. A gente ainda acredita nisso. Mas tem fresco no mundo, né? Porque a gente vai juntar as estatísticas de homicídio e de outras mortes e o suicídio bate. Tem muito fresco nesse mundo, né? Das duas, uma. Ou só eu sou perfeito, ou eu tenho que reavaliar os meus códigos. Eu tenho que reavaliar a minha leitura de mundo e a minha leitura do outro. Não será que sou eu que estou pesando a mão do julgamento? Diz que quem tem telhado de vidro não joga pedra, né? Examinai, vou repetir esse trechinho para a gente. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal
que precise ser curado. Então vocês vejam que ao final, o que Agostinho vai dizer para Kardec, vai dizer para nós, é que de um jeito ou de outro será bom esse mergulho em nós mesmos. Esse mergulho no tal conhece a ti mesmo, porque ou vai acalmar a nossa consciência, assim, hoje eu consegui, machuquei menos, errei menos, hoje eu estou melhorzinho. E aí eu vou ficar bem comigo mesmo, isso vai elevar a minha autoestima. Eu falo, caramba, eu estou conseguindo, não é fácil não, é difícil, mas eu estou conseguindo. Aí eu fico bem, eu fico feliz, eu fico orgulhoso de mim, a autoestima sobe. E a autoestima elevada ou baixa está na base da depressão, de uma crise de ansiedade, da tal síndrome do pânico. Hoje tem nome para tudo, né? Isso tudo vem lá da Sociedade Americana de Psiquiatria, que adora rotular, né? Hoje tem rótulo para tudo. E a gente gosta de uns rótulos, a gente já vai procurar o profissional da área de saúde, dizendo para ele, olha, eu tenho síndrome do pânico, por isso que eu vim te procurar. Ah, quem diagnosticou é eu? Eu vi na internet, lá no Dr. Google. Olha, eu estou vindo aqui porque eu estou com uma paranoia. Quem diagnosticou? Não, eu vi lá no Dr. Google. Ah, tá bom. A gente gosta de uns rótulos, a gente acha que só anda com os rótulos, tem que ter uns títulos. Aí a gente anda. Aí a gente ouve pai e mãe dizer assim, agora meu filho e minha filha também, porque não encontrei um doutor que diagnosticou ele. Ah, se eu soubesse antes que meu filho era isso, tudo seria diferente. Ah, para conhecer o seu filho precisa de um rótulo? Você precisa saber? Eu, como profissional da área de saúde e educação, obviamente que eu não estou invalidando os profissionais da área de saúde e da área de educação, não é? Mas eu preciso de um rótulo para conhecer o meu filho e a minha filha? Será que eu quis saber quem era o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha mulher, o meu pai, a minha prima, o meu tio, o meu vizinho, meu amigo, meu colega de trabalho, meu empregado, meu patrão? Será que eu quis conhecer a pessoa para saber o que eu podia fazer para contribuir para a melhoria, para o bem-estar, para a tranquilidade dessa pessoa? Agora, Agostinho vai dizer, se a consciência não ficar calma, não ficar tranquila com esse interrogatório pessoal de mim para mim mesmo, ela vai indicar um mal que precise ser curado. Olha só, é esperança de todo jeito. Porque se é um mal para ser curado, tem cura. Se tem cura, tem jeito. Começa a dar menos medo, né? Tá vendo? Não é para a gente se autoflagelar depois disso, não é para a gente se condenar, não é para a gente se maldizer, não é para a gente pular da ponte, não é para isso. Mas é para a gente ser mais feliz. Para a gente se libertar da gente mesmo e libertar o outro. Para a gente viver relações mais plenas e menos aprisionadoras. Preciso ouvir, porque cada pessoa é uma subjetividade. Eu sou uma subjetividade. Deus não nos fez com uma forma única e foi fazendo todo mundo com o molde igualzinho. Não é assim. Porque Deus é a criatividade máxima. A gente faz diferente, não faz as nossas coisas? Vai cozinhar, resolve mudar um pouquinho o tempero, né? Vai fazer um trabalho de carpintaria, vai fazer uma pintura, vai lá no seu trabalho, vai dar uma aula. A gente tem uma hora que a gente fala assim, está tudo tão igual, vou mudar um pouco, né? Mudei um pouco. Se a gente sente esse impulso criativo na gente, por que Deus teria nos criados todos idênticos? Não somos idênticos. Somos diferentes. Somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Somos iguais no potencial que temos para crescermos. Em amor, em bondade, em solidariedade, em altruísmo. Mas somos diferentes no caminho que vamos percorrer para chegarmos a este lugar da perfeição no final das contas. Não vamos trilhar o mesmo caminho. Nem nós mesmos nos manteremos o tempo todo na mesma trilha. Um dia, uma encarnação polaridade masculina, outra encarnação polaridade feminina, um dia gari, um dia doutor, um dia filho, uma encarnação mãe, uma encarnação pai, uma encarnação primo.
A gente não trilha uma encarnação brasileira, uma encarnação americana, uma encarnação argentina, uma encarnação flamenguista, outra tricolor, mas tem que passar por tudo. A gente não trilha o mesmo caminho, mas a gente quer que os nossos seres amados, por amor, a gente quer forçar e forjar o outro, por amor. E assim vai. De amor, o umbral está cheio. É porque os católicos vão dizer que é o inferno. A gente não acredita no inferno, o umbral está cheio. Está cheio. Nós. Porque por amor, a gente violenta consciências. Por amor, a gente vende um padrão que talvez no dia seguinte a gente já não queira para a gente mesmo. A história está cheia desses exemplos, né? Daí a importância desse mergulho em nós mesmos, para que a gente se conheça, para que a gente perceba os nossos atavismos, os nossos ranços. Se a gente não está sem querer descontando no outro as nossas frustrações, revidando as nossas mágoas, tendo dificuldade de ver o outro ser feliz quando eu acho que eu não fui feliz. E talvez eu tenha tudo para ser feliz. Porque talvez aquele sonho que eu não consegui realizar não me levasse para a felicidade. Talvez não tenha sido à toa que eu tenha sido frustrado e não tenha conseguido realizar todos os meus projetos, ou quase nenhum dos meus projetos. Talvez, com esta vida que hoje eu maldigo, com esta vida que eu não entendo, que eu pergunto a Deus todo dia, por que comigo? Por que comigo? Talvez este caminho seja o caminho que esteja me propiciando o material, as ferramentas para o meu mergulho em mim mesmo, para o meu autoconhecimento, para que nós possamos fazer este conhece-te a ti mesmo. E um dia, em algum momento, a gente vai conseguir entender, se aperceber da sabedoria de Deus que foi encontrando mecanismos de nos conduzir para um caminho que foi o caminho do início da nossa salvação, da nossa recuperação, e que voluntariamente nós não o procuraríamos. Porque a gente viria espinhos, a gente viria pedras, a gente viria dificuldades, e instintivamente a gente foge da dificuldade e da dor. Mas talvez esses espinhos, essas pedras nas quais eu estou tropeçando, essas dificuldades maiores sejam justamente o material que eu preciso para me conhecer e para me trabalhar. Então que com Agostinho, com Eurípides Barçanufo, a gente possa encontrar a coragem para esse meio. Vamos combinar da gente fazer hoje esse exercício? Depois a gente sobe, se encontra todo mundo lá no nosso live, vamos trocar uma figurinha para ver como é que foi? Tá combinado? Tá beleza? Então que a paz de Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Nesta